Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Nós vamos então fazer atividade 8, né? A atividade 8, ela vem falando dos tipos de discurso. Nós sabemos que existem os três tipos que nós estudamos aí: o direto, o indireto e o indireto livre. O discurso indireto, ele é fácil de identificar. Por quê? Ele ocorre normalmente nos diálogos. A gente vai observar que ele reproduz fielmente a fala dos personagens, certo? Aí tem outra dica também, ó, a travessão, que vai aparecer, lógico, no diálogo, dois pontos, aspas, as exclamações, que são muito comuns durante a fala, da reprodução dessas falas. Olha o exemplo aí. Não gosto disso, disse a menina em tom zangado. Claramente um discurso direto. O discurso indireto. O indireto, o narrador, ele conta e reproduz a fala. Ele vai contar algo sobre o personagem. É escrito normalmente em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. Exemplo aí. A menina disse em tom zangado que não gostava daquilo, certo? O discurso indireto aí. E o indireto livre. O texto é escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história, mas os personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Sendo assim, é uma mistura dos dois outros tipos de discurso e as duas vozes se fundem. Exemplo: a menina perambulava pela sala irritada e zangada. Eu não gosto disso. E parecia que ninguém ouvia, certo? Vamos lá, veio o texto aí, Bistrô Favela, um texto interessante falando da culinária na favela, certo? E nós vamos fazer umas perguntas que tem aí no texto em cima. As vozes dos entrevistados para a reportagem aparecem destacadas por aspas, transcritas literalmente. Foi usado, portanto, olha as aspas aí, grifei para vocês, olha. Aqui é quase uma colônia da Serra Branca, informa Elionalva. E aqui também tem outras aspas, outra fala dela aí, certo? Da amiga dela, digamos, né? Da conhecida dela, da galega aí, certo? Olha só, então claramente que é um discurso direto. Quais verbos que foram usados para explicar? Ó, aqui ela coloca, ela informa Elionalva, e aqui tá assim, ó, explica a galega, certo? Então tá aí as falas, os verbos que são colocados, que são postados nas falas, após as falas delas. Informa e explica ela aí. 3. O uso de tais discursos tem como objetivo dar credibilidade ao texto. Número 4. O número 4 aí, olha. O trecho abaixo foram retirados dos textos narrativos. A tarefa agora é o quê? Identificar. Eu já até grifei para vocês ali, olha. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou o Rubão. Vendo o relógio, são 4 horas e meia. Só grifei para vocês observarem aí o que? O travessão. Esse travessão claramente está sendo uma fala direta de cada personagem. Então tá bem nítido aí um discurso direto. A letra B é Elisalho confessou que estava com sono. Quer dizer, ele falou, alguém falou, reproduziu essa fala. Então, quando há uma reprodução da fala do personagem, vai ser um discurso indireto. Número 3, letra C. Dona Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juiz
Temerário. O juízo temerário. Para estar catando defeitos nos próximos. Eram todos irmãos. Irmãos. Então, aqui há uma fala que começa de um jeito e no meio tem uma indagação da própria pessoa. Então, tá claro ali o quê? Um discurso indireto livre, ok? Essa é a nossa atividade 8. Confiram aí as respostas de vocês, ok, pessoal? Grande abraço!